Olá e bem-vindos a mais um episódio de Alienation TV. Esse é o episódio de número 3. Essa série é basicamente o que eu faço no meu Instagram hoje em dia, no Stories, que é ficar respondendo perguntas e compartilhando com vocês o que vocês querem saber. Mas já que Stories não fica pra lá pra sempre, tô fazendo essa série aqui, botando no YouTube e no IGTV pra ter essas respostas, essas histórias que vocês querem saber sempre quando quiserem acessar. Mas enfim, as perguntas hoje que eu vou responder, por coincidência, todas têm mais ou menos uma a ver com a outra, então tem uma seleção bem legal aqui me distraí. Mas enfim, tem uma seleção legal aqui de perguntas, então vamos começar. Hoje tá tudo no meu caderno aqui, estamos fazendo a parada de uma forma analógica. Outro dia eu tava conversando com o Vinícius, @GMSVinicius25, e ele tava me perguntando sobre morar fora, Brasil, Estados Unidos, esse tipo de coisa. E ele me perguntou especificamente como é que é morar em outro país, sendo que eu tô acostumado com português, qual país me influenciou mais musicalmente, e se eu acompanhei meio que os hits e as músicas que bombaram nos Estados Unidos e no Brasil, ou só no Brasil, ou só nos Estados Unidos, e basicamente qual país me influenciou mais musicalmente. Então, eu acho que assim, pra meio que clarear esse assunto, eu tenho que fazer uma pequena timeline aqui de tipo, quando eu morei nos Estados Unidos e quando eu morei no Brasil. Eu nasci em Brasília, em 1996, aos 5 anos de idade fui morar em Nova York por causa do trabalho da minha mãe. Aos 8 anos de idade, a gente voltou para Brasília e lá eu estudei na Escola Americana de Brasília. Estudei lá até os 15 anos. Com 15 anos eu fiz intercâmbio na Austrália por 1 ano, voltei para Brasília e aí aos 18 anos vim para cá, para Califórnia, para fazer faculdade e correr atrás do meu sonho de ganhar a minha vida aqui nesse país, fazendo o que eu amo, que é a música. Então, vendo assim o tempo que eu passei no Brasil, o tempo que eu passei fora e o fato de eu ter estudado na escola americana, dá pra você ter uma noção de que mais ou menos eu fui sempre influenciado pelos dois lados, assim, simultaneamente. Mas eu diria que a maior parte da minha vida eu cresci no Brasil. Tipo, literalmente, se eu fizer a matemática, eu passei até hoje mais tempo no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, não só a música que tocava na minha casa, né? Música que a minha mãe tocava em casa, tipo, muito Tom Jobim, muita bossa nova, Caetano Veloso, Tropicália, tipo, música brasileira, sabe? Não só isso, mas eu também acompanhei, tipo, quando eu era criança eu ia pra festinhas de aniversário, a gente escutava funk e enfim, tudo, né? Sertanejo, tipo, tudo. Eu acompanhei tudo isso. Sei lá, dos anos 2000, assim, dos anos 2010 até 2015. Eu acompanhei muito o que aconteceu no Brasil e isso me influenciou. Por isso que eu faço funk, apesar de morar nos Estados Unidos, porque existe essa influência dentro de mim. Mas eu também acompanhei muito o que acontecia nos Estados Unidos, não só porque os Estados Unidos têm uma força cultural, uma influência cultural muito grande sobre o mundo inteiro, então, tipo, vocês que estão aí no Brasil sabem que, tipo, as músicas americanas bombam aí, né? Então, tipo, eu acompanho da mesma forma. E aí, agora, morando aqui, eu acho que eu vim pra cá com um sonho americano, assim, e eu acho que no Brasil a gente cresce valorizando muito os Estados Unidos. É a força da influência americana sobre o mundo, né? Mas, estando aqui nos Estados Unidos, eu percebi o quão brasileiro eu sou, o quanto eu valorizo a cultura brasileira. E é o tipo de coisa que eu só iria aprender de verdade com contraste, assim, estando longe, tendo uma perspectiva de fora, tipo, o mais de fora que eu posso ter, sendo brasileiro, do Brasil, e da cultura brasileira, da riqueza da arte brasileira. Isso me fez querer trabalhar com as minhas raízes brasileiras mais. Enfim, a saudade. Eu brinco que eu descobri meu som na saudade, porque foi a saudade que me ensinou o quanto eu valorizo tanto as minhas raízes brasileiras. Então, não sei se isso respondeu a pergunta. Em suma, eu sou influenciado, obviamente, pelas duas culturas, né? Eu fui alfabetizado em inglês e em português ao mesmo tempo. Eu aprendi a escrever em inglês
formalmente antes de português, então, tipo... Mas eu aprendi a falar português antes de falar inglês, então o meu cérebro é muito dividido entre os dois. Então... Mas musicalmente, por eu ter morado parte da minha infância nos Estados Unidos, parte da minha infância no Brasil, tipo... Eu acho que a influência é simultânea e pesa o mesmo, praticamente. Mas eu acho que, em termos de emoção, eu fico mais emocionado com música brasileira porque eu acho que a ligação à minha família é muito forte. Então é isso, eu espero ter respondido a pergunta. Agora a pergunta do @DouglasKawan_OF. Ele me pergunta um pouco sobre a experiência de morar fora. E muita gente tem me perguntado isso recentemente, muita gente tem falado sobre esse assunto. E é uma pergunta muito grande, então, tipo, eu não queria responder isso no Stories, porque não dá pra responder num Stories, sabe? Morar fora é foda. Tipo assim, obviamente, você olha pros Estados Unidos, sabe? E você vê a quantidade de oportunidades que você pode ter naquele país. Mas é difícil, antes de você passar por essa experiência, cogitar o quão difícil é você estar longe da sua cultura, da sua família, do que é familiar pra você. Ser um imigrante, não em todo o país, né, mas nos Estados Unidos, é ser uma minoria. Tipo, se você decide vir para os Estados Unidos, você tem que ter a noção de que você vai virar uma minoria. O seu status de cidadão não vai ser o mesmo. Especialmente até você legalizar o seu processo, até você, enfim, regular a sua situação de imigrante. Tipo, no Brasil, se você nasceu no Brasil, você é um cidadão brasileiro. Vindo como imigrante pra cá, você não é um cidadão americano. Então a vida é um pouco diferente. Os seus direitos, o que você tem acesso a fazer, tudo muda, entendeu? E é uma luta, sabe? Então tem esse lado difícil que eu gostaria que as pessoas falassem mais sobre isso, porque os Estados Unidos vende o sonho americano muito bem pro resto do mundo. E eu amo os Estados Unidos, pra falar a verdade. Eu acho, especialmente o lugar onde eu vim parar, que é a Bay Area, na Califórnia, é um lugar com a cabeça muito aberta, um lugar muito progressista, onde as pessoas me acolheram muito. É um lugar com uma aceitação LGBT enorme, um lugar... Oakland, aqui especialmente a cidade onde eu moro, é famosa por ter iniciado o movimento dos Panteras Negras e, enfim, é um lugar maravilhoso pra mim, pros meus ideais, pros meus valores. Mas mesmo assim, sendo imigrante, é difícil. Então, o que eu quero compartilhar da minha experiência de morar fora é isso. Vale a pena, sim, senão eu teria voltado, tá ligado? Mas vem com muitas complexidades. E você tem que estar preparado mentalmente e emocionalmente para vir encarar todas essas complexidades. E tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre morar fora, né? As barras não são as únicas coisas, mas eu sinto que é o que eu deveria compartilhar nesse momento. Então, por enquanto, é isso. Dá muita saudade. Se prepara. A próxima pergunta é da @RebecaSandsOFC. A gente só fala com oficial aqui. E ela pergunta como eu conheci o amor da minha vida. Como eu falei, eu vim pra cá por via da faculdade. Eu estudei na Universidade de São Francisco e eu fazia o curso de música. E no mesmo curso de artes, onde eu fazia música, tinha dança e teatro. E a Saharla, a minha esposa, faz dança, né? Ela vai se formar agora esse ano. E para eu me formar, eu precisava fazer uma tese de música. E a tese que eu fiz foi uma apresentação de algumas músicas originais que falavam sobre a busca de onde você pertence e ser um imigrante nos Estados Unidos. Tinha uma pegada social, um viés social na minha tese. E eu precisava de uma coreógrafa para me ajudar a transformar as músicas em uma performance ao vivo. Aí eu fui no curso de dança e eu vi um bando de gente dançar, conversei com algumas pessoas, mas de longe a pessoa que eu achava que tinha a dança mais massa e a pessoa que eu fiquei mais interessado era a Saharla. Pelo jeito que ela dançava e pelos movimentos que ela criava. Eu achei ela muito única, assim, e eu quis trabalhar com ela. Aí a gente resolveu trabalhar junto, e ao longo desse processo,
que foi maravilhoso, porque eu nunca dancei muito bem, mas eu sempre quis me soltar um pouco mais e ela me ajudou com isso. Eu comecei a gostar dela. Na verdade, foi bem no finalzinho do processo que eu comecei a gostar dela. Tipo, eu achava ela bonita e tal, mas a gente era muito focado no trampo, sabe? E aí, no finalzinho, eu comecei a gostar dela e tal. E aí, quando terminou a apresentação, a gente começou a sair, a gente foi pra festa e tal, a gente começou a se pegar. E é isso, a gente começou a namorar logo depois. E no começo a gente achava que ia ser só um namorozinho. Eu, na época, tava em dúvida se eu ficava aqui na Califórnia ou se eu ia pra Nova York. E aí eu passei um mês em Nova York e tal. A gente tava namorando. Foi logo no começo, assim, do nosso relacionamento. E aí eu percebi que eu queria ficar na Califórnia, eu voltei e a gente continuou a namorar. Aí eu percebi que, tipo, ambos de nós queríamos levar o nosso relacionamento um pouco mais a sério. E a gente resolveu continuar levando a sério. E aí eu convidei ela pra conhecer minha família no Brasil. Foi a primeira viagem internacional dela. A gente foi pro Brasil. E a gente se divertiu pra caramba. E a gente ficou noivo. E a gente casou em plena pandemia. Foi assim que eu conheci meu mozão. E assim, o que eu tava falando do sonho americano, é muito bom quando você tá sozinho em outro país, assim, sem a sua família. No meu caso, a minha família inteira tá no Brasil. É muito bom conhecer alguém que acaba tornando a sua família, sabe? Que é o que eu tenho com ela. É isso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Sempre me enviem perguntas no Instagram, que eu tento responder e ou eu respondo na hora, ou eu respondo aqui. Então, é isso. Tamo junto. É nóis. Obrigado por assistir e até a próxima.